Isso mesmo. Ora, começando só aqui um bocadinho por me apresentar, o nome já sabem, dizer-vos que estou ligada às áreas do turismo já há alguns anos, tenho feito algum acompanhamento e também faço estudos dentro destas áreas, sempre mais ligados à sustentabilidade. Ahm, Porque, no fundo, a sustentabilidade no turismo acaba por ser aqui a peça principal. Há um idealismo, eu queria, antes de partilhar qualquer slide, partir desta premissa. Há um idealismo, muitas das vezes, quando falamos em sustentabilidade, esquecermos que a sustentabilidade económica é a primeira para qualquer atividade que vise o lucro. Ok? Todos vocês precisam comer, todos vocês precisam de ter a fiabilidade e viabilidade económica nos vossos projetos. Sem isso, claramente não há sustentabilidade. É importante explicar-vos isto. Porque depois tudo aquilo que nós construímos em cima disso são medidas que vão ao encontro da sustentabilidade a todos os seus níveis. Mas se não houver económica, não vai haver projeto. Vocês vão à falência e vão ter problemas. Ok? Como é que tomamos as melhores decisões? É aquilo que nós vamos discutir aqui. E é a partir daí que vamos olhar. Eu não trato da parte financeira convosco porque isso obrigaria a muitas outras coisas, onde vocês terão um acompanhamento mais especializado e conseguem ter mais especializado, com contabilistas, com pessoas da parte financeira, que vão olhar aos vossos indicadores e que vão, através dos vossos indicadores, dizer-vos alguma coisa. Agora eu vou brincar em relação à Margarida através das projeções, está bem? Por exemplo, porque ela neste momento ainda não tem clientes. Se ainda não tem clientes, ela vai ter projeções daquilo que vai ser a lucratividade. E aí é toda uma outra área que será bem explorada, que eu espero que nesta contribua com indicadores e com ideias que lhe vão permitir até ter uma maior viabilidade económica, mas, e sustentabilidade económica consequentemente, mas não é esse o objetivo primário, está bem? Este ponto introdutório acho que é vital para que vocês não saiam daqui com alguma frustração nesse sentido. Mas posso só dar um exemplo antes de partilhar. Se vocês utilizarem água, e vamos supor que precisam de água pelo menos numa casa de banho, para atendimento e utilização do vosso cliente, neste caso será turista, terão que ter, por exemplo, se puserem um redutor de caudal, vão ter uma poupança final de água. Claro que isso vai ser bom a nível da sustentabilidade ambiental, mas também a nível da sustentabilidade económica. Porquê? Porque é uma medida que vos visa reduzir os custos. Ok? Portanto, sempre tomamos uma, tomamos outra. E isso é importante partirmos desta premissa, para vocês conseguirem começar a perceber o porquê é que eu vou partilhar aqui e porquê é que vou partilhar de outra maneira, porque senão vocês ficariam, se calhar, aqui numa expectativa errada. Vou começar por partilhar, qualquer coisa interrompam, vão colocando questões a qualquer momento, está bem? É só abrirem o som e interagirem comigo. Porquê é que eu vos peço para abrirem o som e interagirem? Porque normalmente quando nós estamos a partilhar não é tão intuitivo vermos as mensagens escritas. Pronto. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, obviamente, por estar aqui hoje enquanto vossa formadora, enquanto vocês poderem participar e estarem a participar nesta sessão, que visa então os negócios sustentáveis e com aqui a grande umbrella do futuro é agora. Porquê? Porque a sustentabilidade neste momento no turismo é um não tema, ou seja, nós já começamos a falar na regeneração, portanto, a sustentabilidade é um não tema, mas sendo um não tema, na prática ele ainda não está a ser implementado da forma como gostaríamos. Está muito aquém daquilo que são os objetivos para a sustentabilidade. Ora, quando eu digo não tema, reparem, nós queremos ter negócios que queremos que eles sejam sustentáveis. Não há aqui volta a dar. Hoje qualquer projeto vos obriga já a terem ponderado a sustentabilidade do vosso negócio. Especialmente a estes níveis que ainda há pouco vos dizia. Por isso, eu tenho aqui num primeiro momento
umas questões que são questões de diagnóstico para a implementação de qualquer projeto. Elas são: que posicionamento é que quer que a minha empresa tenha este ano? Ok. Posicionamento não só na área de negócio em si, mas na perspectiva do negócio global. Dar-vos um exemplo. Eu quero que a minha empresa seja. Vou brincar aqui com a da Margarida, está bem? Porque como ainda está no início, dá para brincar um bocadinho com ela. Dizer assim: Margarida quer que a empresa dela seja a empresa de animação turística com mais visitantes no próximo ano, lá no seu local. Eu não conheço a concorrência, não fiz a análise da concorrência, portanto não sei se tem muitos, tem poucos, está bem? Mas ela quer ter mais visitantes. Então, se ela quer ter mais visitantes, ser com mais visitantes no próximo ano, da sua região, primeiro ela precisa perceber o que é isso, ter mais visitantes. E depois precisa perceber porque é que eles vão visitá-la. Porque é que eles vão comprar o negócio dela. Então, quando ela está a desenhar isso, consegue começar a definir também o que é que tem para a oferta e onde é que pode ajustar. E isso vai lhe permitir depois ir para as questões seguintes, que é qual é que é a maturidade da empresa dela nas diferentes categorias. As categorias que estão ali, ambiental, social e de governança, são as do ESG. Ou seja, onde é que ela está em cada uma delas? Eu disse ainda há pouco que a empresa dela estava a iniciar agora, não quer dizer que a empresa dela esteja a nível de maturidade inicial nestes pontos. Dar-vos um exemplo. Imaginem vocês que a Margarida tem uma série de medidas ambientais definidas e práticas já na empresa dela. Que os clientes, quando chegarem, vão vê-las todas a acontecer. Isso significa que ela já tinha uma boa maturidade. Não quer dizer que o negócio dela já tenha iniciado. Mas a Margarida, a nível social, vou dizer que ela tem mais 2 colaboradores com ela e que tem uma boa gestão a esse nível social. Também tem, a nível social, parcerias com as empresas locais. Tem responsabilidade social porque ela quer também ter ali os jovens. E a nível da governança, se calhar ela também já tem algumas interessantes. Estão a ver? Só assim para um negócio que ainda nem sequer está a funcionar no seu pleno. Depois, tem ODS, selecionados e alinhados com o meu core business. Se não tenho, porque é que não tenho, no fundo, e quais é que posso ir buscar para o meu core business? Para isto, daqui a pouco já vou abrir aqui um slide onde vamos ter os ODS, mas para isso eu preciso perceber o que é que eles são. Eu não sei se todos vocês sabem o que é que são, por isso vamos ao conceito, vamos ali rever um bocadinho os conceitos. Mas eu vou ter que fazer aqui um casamento entre o meu negócio e os ODS. Ora, a Margarida pode perfeitamente alinhar em relação a alguns. Por exemplo, em relação ao 11, comunidades sustentáveis. Porque, como eu vos disse, ela já tinha ali umas medidas para utilizar com a própria comunidade, entre outros. Está bem? Por exemplo, porque não a preservação daquilo que é a natureza, que pode ter, no fundo, uma ação relativamente educativa, uma introdução. Estou aqui a dar só ideias, porque não conheço em pleno sequer o negócio da Margarida. Fui buscar aqui apenas para ir buscar a atividade e onde se pode colocar. Todos vocês têm que fazer isto ao vosso negócio, têm que colocar estas questões de diagnóstico. Depois, quais é que vou manter e quais é que quero acrescentar à minha estratégia para o próximo ano? Se eu já tenho, quais é que são os ODS que eu vou manter e quais é que eu quero acrescentar? Porque quanto mais objetivos de desenvolvimento sustentável eu trabalhar, mais eu vou conseguir alcançar a tal sustentabilidade no meu negócio, na minha empresa. Ainda perceber que ações ou boas práticas de sustentabilidade é que quero manter. Quais é que eu tentei, mas não funcionaram, fracassaram, sei lá. Estava a falar da Margarida, mas podia falar de um restaurante.
Um restaurante, por exemplo, se tiver uma parceria com a To Go, perfeitamente está aqui enquanto a estratégia. E vai entrar logo dentro de um dos objetivos. Então, e eu digo assim, mas eu queria parceria, mas nunca ninguém cá veio levantar comida nenhuma. Pode acontecer. Então eu tenho que rever e tenho que perceber porque é que está a funcionar ou porque é que não está a funcionar. E a partir daí eu vou conseguir ter um quadro atual daquilo que quero. Depois, a nível das novas abordagens e metodologias que eu quero trazer para o meu negócio. Vocês não devem estar fechados no próprio negócio. Devem também perceber o que é que outras empresas fazem, de que forma fazem e de que forma é que vocês podem transpor para o vosso negócio, adaptado à vossa realidade, ao vosso contexto e ao vosso tipo de negócio. Porque senão vai estar num mundo idílico. Eu não posso, por exemplo, hoje eu vou-vos dar aqui alguns exemplos de várias áreas. A Margarida não é de hotelaria, mas eu vou dar alguns exemplos de hotelaria, por exemplo. Então o que é que ela tem que fazer? Tem que fazer a adequação dos exemplos e despertar como é que eu posso implementar isto no meu negócio. Está bem? Ou que outros é que eu posso? Que metodologias é que funcionam ou que eu vi que são interessantes e posso aplicar? Quais é que eu vou desenvolver? Está bem? Depois, se fiz um benchmarking e analisei as estratégias da concorrência. Se eu até ali estava a falar só em mim, então depois tenho que olhar e tenho que olhar para as estratégias de concorrência. O que é que eles fazem? Concorrência não se limitem a ver só o que é feito em Portugal. Porquê? Porque hoje o turista, quando tem que decidir onde é que vai, ele vai decidir entre vários destinos. Podem nem ser todos nacionais, ok? Que isso vai-vos trazer também uma possibilidade de vocês perceberem o que é que está a ser implementado lá fora e que possa ser implementado cá. Se na sexta questão era uma questão de eu pensar em relação a mim, àquilo que eu conheço, a mim, negócio, está bem, e aquilo que eu conheço, no ponto 6 é aquilo que existe no mercado, no mundo, e que eu posso trazer e aplicar ao meu negócio, de forma a valorizá-lo, de forma a que ele se torne mais atraente à vista do cliente. Quanto mais atraente ele for, mais eu consigo desenvolver todos estes pontos da sustentabilidade, mais eu consigo alcançar, por um lado, a económica, por outro lado, um equilíbrio, que é aquilo que vai fazer com que a minha empresa consiga viver durante mais anos. Porque senão a minha empresa vai viver alguns anos, mas não vai viver muitos anos. Ela tem que ter um equilíbrio interno, está bem? Que parcerias quer realizar? E esta é outra questão extremamente importante. Lembrem sempre que sozinhos vocês conseguem fazer caminho, mas se forem acompanhados, a viagem torna-se muito mais leve. Portanto, que parcerias é que eu quero fazer? Com quem é que eu quero fazer essas parcerias? Depois, que projetos quero fazer crescer em cocriação? Porque, e hoje, obviamente, que vocês têm pessoas muito mais habilitadas para falar sobre isso, por exemplo, a Joana ou a Nara, mas existem às vezes até financiamentos que são financiamentos que se vocês tiverem em conjunto com outras empresas, em consórcios, por aí fora. Portanto, hoje este crescimento em conjunto, vou-lhe chamar assim, de cocriação, vai-vos permitir ir mais longe do que vocês conseguiriam se fossem sozinhos. Não conseguiriam alcançar tanto. Vou-vos dizer que, por exemplo, há destinos em Portugal muito poucos, mas lá fora que trabalham os operadores, todos eles muito nesta lógica da cocriação. Porquê? Porque sabem que estão num mundo competitivo e para conseguirem chegar a alcançar outro nível, quer de qualidade de serviço, quer de excelência, quer ambiental, quer depois a nível de promoção,
criam projetos de cocriação conjunta, está bem? Não é, não é só eu crio a minha empresa, tu tens a tua e eu promovo a minha e tu promoves a tua e promovemos em conjunto. Criamos um pack de experiência que no fundo é a atividade que eu tenho, da forma que eu tenho, e a tua é da forma que tens. Imaginei a Margarida com o paintball dela, que criava uma parceria com o restaurante mais próximo. Ela tinha atividade, eles tinham um restaurante e não havia mais nada, não havia casamento. Então isso não é propriamente aquilo que é o conceito da cocriação, está bem? É mais que isso. Depois, o quero reportar barra comunicar o que fiz e como é que vou fazer. E aqui se calhar está o maior dilema. Que muitas das vezes, e nós hoje vamos falar muito sobre ele, está bem? Mas muitas das vezes comunica-se mal. Ou não se sabe comunicar aquilo que nós fazemos e aquilo que queremos fazer. Ora, ainda há pouco dizia-vos que sustentabilidade do negócio, eu não tenho interesse hoje falar-vos só de financeiro, correto? Mas, na verdade, cada vez que nós procuramos uma certificação ambiental para colocarmos como selo no nosso negócio, estamos a credibilizá-lo. Logo, estamos a também, se soubermos comunicar, a atrair mais clientes. E melhores clientes, muitas vezes. Então, tudo isso está interligado. Eu tenho que comunicar e saber fazê-lo. Já lá iremos a seu tempo. Então, como eu vos disse, para nos relembrarmos aqui um bocadinho de conceitos e também para ter a certeza que todos vocês, quando eu estou a falar deles, sabem o que é que eles são. O ESG basicamente é então a base do ambiente, onde depois reverte a 3 grandes áreas. Temos também a parte social, que também vai verter em 3 grandes áreas, e depois temos a parte da governança, onde vocês convertem em 3 grandes áreas também, mas sobretudo aqui eu iria-vos dizer que se calhar no vosso foco vai estar a questão do risco, muito, de certeza, a transparência, e depois, de alguma forma, vão acabar por ter o terceiro ponto, a corrupção, etc. Mas, se calhar, os 2 primeiros grandes pilares serão aqueles dentro da governança. Depois, a nível do social, não temos aqui um que se vá distinguir. Porquê? Porque na área em que é o vosso negócio, efetivamente, estes são vários dilemas, nós já iremos falar deles à frente, mas todos eles inequivocamente não podem ser negligenciados, nem há um que vai ter mais atenção que outro. Depois, a nível ambiental, obrigatoriamente a questão do clima, e cada vez mais vai estar na agenda do dia, e em Portugal, felizmente, nós vendemos como um dos principais atrativos turísticos o nosso clima, por isso temos que cuidar dele, porque senão algum dia não temos e depois vamos nos queixar. Depois, no fundo, nós as questões mais ligadas, e eu vou pôr aqui, não vou estar a ler nem a interpretar os 2 pilares, mas vou-vos dizer no fundo as questões mais ligadas à sustentabilidade ambiental, ligando as reciclagens, os recursos, aquilo que é o não finito e aquilo o que é o finito que nós podemos utilizar nos nossos negócios e a forma como vamos preservá-los ou conjugá-los. Pronto, basicamente, então, os ESGs são ligados a estes pontos. Depois os ODS, e aqui os ODS nós quando olhamos no início dizemos que temos muitos, mas eu ainda há pouco estava-vos a dar a questão da empresa que tinha um restaurante e que tinha com o To Go uma parceria. O que eu estava a fazer? Em primeira instância, estava mesmo a tentar fazer com que não houvesse mais fome. Estava a trabalhar o ODS 2, mas
poderia estar a trabalhar muitos outros. Eu também disse ainda há pouco que a vossa colega podia ter, por exemplo, a ação da mudança global do clima, talvez a vida terrestre e talvez as comunidades sustentáveis, o 11, por exemplo. Não quer dizer que ela não tivesse outros. Poderia ter a educação de qualidade, por exemplo, depende da política que ela tivesse de aposta para os recursos humanos dela. Talvez uma questão de igualdade de género. Eu desequilibrei ainda há bocadinho quando disse que ela tinha 2 funcionários. Força, Joana. Não, era só para dar aqui só um exemplo em paralelo com o que a Eunice está a dizer. Por exemplo, nós aqui no NERA, sempre que fazemos candidaturas, somos obrigados a corresponder a candidatura a vários ODS. Normalmente quem está habituado a fazer candidaturas, e vocês às vezes empresários com os valos de inovação e com outros tipos de candidaturas que possam fazer, isto às vezes pode parecer, atualmente é obrigatório. Pelo menos para nós, se nós não conseguirmos corresponder pelo menos 2 a 3, a candidatura já nem segue para a frente. Pronto, era só para vos dar aqui este pequeno exemplo. Desculpa, Eunice. Volto a calar-me, Não, peço desculpa. não faz mal, fez muito bem interromper, Joana. Porque é um bocado isso. Eu depois, nos links, já agora, ainda bem que me interrompeu, porque isto permite-me já dizer assim: no Moodle eu já coloquei alguns links. Um dos links é da Caixa Agrícola, que eu lá coloquei para as questões da sustentabilidade e para vocês perceberem que, no fundo, tudo isto interliga-se. E quando vocês vão pedir um financiamento, que é uma coisa que a partida é básica, eles já, já olham para isto e já vos pedem. Portanto, não, eu sei que olhar só para o nome pode parecer estranho. Se quiserem, eu não coloquei, mas posso também colocar lá o link onde vocês depois têm todos os ODS e têm, no fundo, os eixos para cada esse ODS de desenvolvimento. Não quer dizer que se limitem àqueles eixos. Porquê? Imaginem, por exemplo, aqui vou dar-vos os consumos e produção responsáveis. Eu ainda há pouco disse que a vossa colega, e vou aqui ao negócio dela, só porque sim, tinha um negócio que era ambientalmente sustentável. Eu não sei do que é que as bolas do paintball são cheias. Eu tenho Mas, as fichas técnicas são biodegradáveis. E pronto, tenho as mas fichas é isso, à técnicas. partida deverão ser já, não é? Na atualidade. Sei que, por exemplo, da Color Run, maioritariamente é farinha de milho com corante alimentar. Nessa não. Pronto, lamento, mas o meu conhecimento não dá para isso. O que é que vos diria? Automaticamente, se ela disser que aquelas bolas são de acordo e que se naquilo que foi a fabricação tiver tido este cuidado do tal consumo, neste caso da produção, a responsável do consumo, não, porque o consumo é o momento em que vai ser, mas que a produção foi responsável, que até tem certificação. Se ela, quando comunicar dessa forma, a empresa dela já está, porque procurou um parceiro que faça dessa maneira, então, à partida, já está a cumprir. Também podia estar a cumprir se aquela empresa que faz as bolas fosse uma empresa de proximidade, onde ela está a utilizar, no fundo, a mesma linha de raciocínio do quando se utiliza na restauração quilómetro zero. Ou seja, o ser o mais próximo possível do local, por causa dos custos que a nível de transporte, custos ambientais, não económicos, que a nível do transporte depois incuta ao meio ambiente. Por exemplo, estão a ver? E que dá aqui para ajustar. Pronto, há muitas outras. Agora vou brincar. Se estamos no turismo, à partida quase todos conseguimos ir muito facilmente se cumprirmos com, e vou voltar aqui atrás, com esta parte de as parcerias, quase todos conseguimos logo cumprir que é o 16, que é a questão das parcerias e das instituições eficazes. Está bem? 16, desculpa, 17. Estava aqui a pensar noutra coisa, porque queria-vos dar outro exemplo a seguir, que é a questão
da promoção da paz e da justiça das instituições de forma eficaz. Não há atividade, se calhar, mais integradora que o turismo. O turismo recebe pessoas de todas as partes, todas as culturas, de tudo aquilo que vocês imaginam. Portanto, se calhar, este é daqueles que são muito fáceis, o 16 também, porque nós somos integradores. E mal é no dia que o turismo começa a olhar para o turista com discriminação, porque a partir desse momento nós estamos a limitar a nossa atividade muitíssimo. Uma coisa é códigos de ética, está bem? E isso, sim, quando eu digo com discriminação, tem a ver com nós olharmos e dizermos é de outra cor, é de outro credo, Não podemos, está bem? Nós vivemos disto. Temos que ser englobadores, mas temos que conseguir, obviamente, ter códigos de ética e eles existem para o turismo. Se vocês quiserem, também posso depois disponibilizar. Agora, para rever ainda, Portugal disse: bom, eu comprometo-me a cumprir o 4, o 5, o 9, o 10, o 13 e o 14. Agora, só para que isto seja mais interativo, então quais é que Portugal diz que vai cumprir? O que é o 4? Vai, vou brincar atrás. Então, 4 é a educação de qualidade, o 5 é a igualdade de género. Agora temos o 9 e o 10, para vocês verem. Indústria, inovação e infraestruturas. O 10, redução de desigualdades. O 13 e o 14. O 13, se repararem, a ação contra a mudança global do clima. E o 14, a vida marítima. No entanto, o Turismo Portugal disse que para nós, setor, temos o 8, o 12 e o 14 como prioridade. Agora vou brincar convosco que, se repararem, só um é que se mantém como prioridade. É exatamente igual. Que basicamente mantém-se igual o 14, que está ligado. Nós somos um país à beira-mar plantado e, portanto, não podíamos retirá-lo. O que é o 8 e o 12? Para vocês terem uma percepção visual, o 8 é o trabalho decente e crescimento económico e o 12, que eu ainda há pouco fui tocar nele, que tem a ver com o consumo e produção responsável. O Turismo Portugal assumiu estes como sendo o grande desafio para o setor. Trabalho decente e crescimento económico, porquê? Porque nós temos, efetivamente, muitos salários muito baixos dentro do setor e, para além disso, temos imensas dificuldades, quer, por exemplo, e vocês podem ver isso em imensos dos relatórios que existem de sustentabilidade, a questão das mulheres em relação aos homens, o trabalho ainda tem ali diferença e não está na igualdade de género, está mesmo na questão do trabalho decente, porque não é só essa a única condicionante, e depois, por outro lado, pelo crescimento económico, porque neste momento o turismo em Portugal tem um valor já muito grande sobre o PIB nacional. Então, o crescimento económico faz todo o sentido. Depois, porque a maior parte das comunidades, sabe-se, através dos estudos que existem, conseguem ter maior crescimento económico, conseguem fixar pessoas ao seu território se efetivamente tiverem atividade turística. Agora, essa atividade turística tem que ser sustentável, esse negócio tem que ser sustentável e daí não falarmos só na sustentabilidade económica e falarmos também nos outros pilares, porque só assim é que se vai conseguir fazer com que haja este crescimento económico. Pronto, por um lado. Depois, por outro lado, temos a questão dos consumos e da produção sustentáveis, que efetivamente cada vez mais para o turismo nós precisamos que eles existam, porque vão ser aqui a base que vão alavancar o nosso negócio. Não se esqueçam, todos estes estão. O que é que isto significa? Quando vocês põem os projetos e quando vocês criam o vosso negócio e quando vocês estão a direcionar o vosso negócio, conhecendo aqueles que Portugal e que o Turismo Portugal querem, torna-se logo mais fácil. É vocês pensarem assim, no meu negócio, onde é que eu posso trabalhar nestes objetivos de desenvolvimento sustentável? Porquê?
porque há linhas de financiamento que obrigatoriamente vão ter lá algum deles, garantidamente. Depois, porque vocês próprios percebem onde é que podem melhorar. Será no início utópico dizer assim: vocês vão trabalhar os 17 em todas as vossas vertentes do vosso negócio. Concentrem-se em alguns primeiro, aqueles que vos são mais fáceis, depois a seguir podem ir aos outros. E muitas das vezes vocês, quando estão a tomar uma determinada medida, até estão a cumprir com mais que um. Então, é começarem a olhar de forma crítica para esse negócio, revê-lo, pensá-lo e ver onde é que eu posso englobar. Como eu vos disse, sem nunca perderem a parte financeira, está bem? Porque tudo isto tem que casar, não pode ser só porque sim. No fundo, aqui a agenda para a sustentabilidade cooperativa obriga a reinventar as lideranças. E porquê as lideranças? Estamos no turismo e esta parte é muito importante. Porque muitas das vezes a alteração não ocorre porque a liderança não é suficientemente marcante para que isso aconteça. Então, são criados muitas das vezes objetivos para cumprirem, mas depois eles acabam por cair por terra porque, no fundo, o líder não é inspirador o suficiente para levar a que aquelas ações sejam colocadas em prática. Ora, vou dizer-vos assim, enquanto líderes, para que seja bem implementado, têm que conseguir, obviamente, o entusiasmo e a inspiração, como forma de motivar todos os outros a fazerem. Lembrem-se, vou-vos dar um exemplo corriqueiro do dia a dia, que se aplica depois aos negócios, porque vai-se verter exatamente igual. Vou-vos dar um exemplo que é o exemplo da reciclagem em Portugal. Quantas pessoas reciclam realmente em Portugal? Todos nós, se não reciclarmos, temos um motivo e conseguimos justificar o porquê desse motivo. Mas a verdade é que se calhar nos falta aqui aquela inspiração, aquele entusiasmo para. Um sítio que vocês têm muito giro, onde vocês podem observar essa questão, é se forem ao McDonald's, e faço aqui publicidade, mas só porque hoje é interessante ver em case study, se vocês forem olhar para as pessoas que estão a fazer a separação do lixo, quando têm que ir lá pôr, ou mesmo às vezes nós próprios, vão ver que há pessoas com dificuldade em enquadrar. Onde é que eu ponho agora isto? Então, isso parte do quê? A medida está lá. Mas, se olharem depois para aquela separação, vão ver que maioritariamente estão mal colocados nos sítios. Porquê? Porque no fundo não foi inspiracional. Eu estou a fazer aquilo porque sim, como uma obrigação de fazer, porque senão não posso pôr o lixo em mais lado nenhum. Entendem? Aqui o porquê a importância de termos uma liderança que consiga ser inspiracional e que nos consiga criar entusiasmo. Claro que se nós em vez disso tivéssemos alguém que nos tivesse ensinado, que nos levasse, que fizesse como inspiração, eu ponho aqui, eu ponho ali, até talvez com um vídeo do influencer, poderia ter levado aqui, mas para isso o líder tinha conseguido ter que perceber e ter percebido que isso seria muito importante para o seu negócio. E vocês são as pessoas que podem tomar essas decisões nos vossos negócios. Depois, a abertura à inovação. E aqui falamos mais já para a questão de ter sensibilidade à criatividade dos colaboradores, aceitar essas sugestões que muitas vezes nos chegam, quer sejam de colaboradores, quer sejam de clientes, criar mecanismos de recompensa também, investir em investigação e em desenvolvimento de novas soluções para o nosso negócio. No fundo, investir no nosso negócio. Esta parte é extremamente importante e eu dizia-vos de uma forma muito simples, se calhar a maior parte dos negócios entra em fracasso por causa disto, deste ponto.
Porquê? Porque muitas das vezes o lucro que a empresa tem é aplicado em distribuir pelos seus acionistas, pelas pessoas que no fundo que colaboram, pelos seus gestores, etc. E não naquilo que é a continuidade da sua atividade, o reinvestimento nessa atividade. Aquilo que as normas diziam antigamente era que 30% do lucro devia ser utilizado para esta parte. Ora, na prática, há muitas empresas que não fazem nada disso. Por isso, eu digo-vos assim, tentem sempre garantir que vão investir aqui. Porque se vocês não investirem aqui, a vossa atividade daqui por uns tempos sai de moda, ou fica mais velha, ou não com o aspecto que o cliente procura, porque entretanto o perfil do cliente também tem alterações e pode alterar, pode deixar de sair de moda a atividade ou ver outra tendência e vocês têm que estar lá. Porque o vosso negócio é algo dinâmico, por isso têm que estar abertos à inovação. Tem que ter uma visão estratégica de longo prazo, ou seja, à la longue, não só ao lucro imediato, porque o lucro imediato, obviamente, que é aquilo que vos garante que hoje vivem, mas não se podem esquecer que vocês querem viver muito mais anos, está bem? Garantindo, no fundo, soluções mais sustentáveis, também quando tomam essas decisões. Hoje, obviamente, falei-vos ainda há pouco da reciclagem, mas posso falar, quando se fala, e eu ainda há pouco falava no regenerativo, que no fundo já é um conceito um bocadinho mais à frente, mas que passa. Isto é um bocado como na saúde. Na saúde nós temos a prevenção da doença ou temos o tratamento da doença. O regenerativo será a prevenção da doença, a reciclagem já será, no fundo, o tratamento da doença. Percebem? Então, quando nós criamos uma estratégia, nós vamos ver o nosso negócio, vamos ver que práticas é que podemos aplicar nele e a partir daí podemos começar a desenhá-lo. Depois, as habilidades políticas para terem alianças, parcerias com os parceiros, está bem? Ou seja, se o líder não tiver esta capacidade, está a comprometer a sustentabilidade do seu negócio, desde logo. Porquê? Porque ele não consegue fazer essas ditas parcerias, está bem? Depois, consistência no discurso. E esse discurso tem que se traduzir em prática. Eu não posso só dizer que a minha estratégia de sustentabilidade para a minha empresa é uma determinada e depois eu não fazer nada daquilo. Ok? Ou hoje é de uma maneira, amanhã é de outra. E também tem que haver consistência entre aquilo que eu defino como os valores da minha empresa, que vocês, quando estão a definir o vosso negócio, há uma coisa que têm, que é os valores, a missão, a visão, certo? Então, quando olham para eles têm que bater em linha com aquilo que é as práticas que vocês querem ter. E neste caso, obviamente, ligadas. Depois, desenganem-se se não acharem que têm que ter sistemas de gestão que tenham indicadores e métricas. Vocês têm que ter tudo aquilo que nós fazemos tem que ser quantificável. Porque se não for quantificável, eu não consigo saber se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal. Se posso melhorar ou se não posso melhorar. Vai-me limitar muito o meu campo de ação. No fundo, vou estar a agir sem planeamento. E se eu estou a agir sem planeamento, eu estou a planear para o fracasso. Pronto. Depois, carisma e otimismo. No fundo, porque tem que ser uma liderança positiva e motivadora. O que no fundo vai levar ao primeiro ponto do tal entusiasmo e da tal inspiração. Depois, como preparar para o futuro? Começa nos colaboradores. E nos colaboradores, porquê? Porque são os primeiros promotores da vossa empresa. Não só por serem aquela questão do primeiro cliente a ter que estar satisfeito é o cliente interno, porque ele vai-vos promover às outras pessoas no circuito social dele,
vai-vos promover para fora, mas também porque o vosso colaborador, e já não estou a falar de vocês serem humanos, já vou retirar até essa carga de voz, está bem? Mas os vossos colaboradores são também com quem o vosso cliente, o vosso turista, visitante do dia, seja aquilo que ele for, vai estar em contacto. Se efetivamente ele não estiver satisfeito, o que é que acham que vai acontecer? Força, Margarida, liga o som. Não vai tratar bem o cliente, não vai ser simpático, não vai estar disponível. Claro. E isso necessariamente vai levar a que aconteça o quê? No vosso negócio. Estão a trabalhar outra vez para o insucesso, não é? Porquê? Porque vai levar a que, mais uma vez, deixe de ser atrativo. Então eu fui lá e trataram-me mal. Ou ainda pode acontecer uma coisa pior, que é o trabalhador dizer mal das suas condições de trabalho ou do seu responsável aos clientes. Portanto, nós não queremos de todo que o nosso colaborador esteja insatisfeito com o seu local de trabalho. Agora, existe uma coisa que está ali, antes de eu ir aos pontinhos, que eu quero que vocês retenham, que é o salário emocional vai muito além do dinheiro. Isto é muito importante vocês reterem, porque muitas das vezes nós pensamos assim: bom, mas como é que eu vou fazer? Ele quer aumento e eu não tenho dinheiro para lhe dar. Pois, não é só isso. Aliás, cada vez mais, apesar do salário ser uma variante vital, porque ninguém vive sem dinheiro, está bem? Ninguém trabalha para aquecer e todos trabalhamos por algum motivo. E o motivo principal é porque queremos ter dinheiro. Agora, a verdade é que há pessoas que nós queremos manter e não temos mais dinheiro para lhe pagar. Como é que nós podemos fazer? Então, desde logo temos que planear o crescimento dessa pessoa na empresa. Imaginem, mas a minha empresa é da Margarida e, claro, ora, se ela tem uma mini empresa que tem 2 funcionários, é ela, eles vão dizer assim, mas eu vou estagnar, não é? Porquê? Porque, pronto, para ser eu a chefia, só se acontecesse alguma coisa à Margarida, não é? Basicamente. Mas a verdade é que dá na mesma para eles terem a oportunidade de crescimento dentro da empresa. Ou através de formações específicas que eles vão fazer e que podem passar a ter outras atividades também, e isso também é crescer. Podem ainda ser reconhecidos pelo seu trabalho, pelo seu mérito, verem esse reconhecimento, que às vezes não é preciso muito mais do que obrigada, hoje foi excelente. E para as camadas jovens, hoje em dia isto é quase que vital, porque o novo segmento de trabalhadores, que são jovens com 20 e poucos anos, hoje têm um pouco compromisso com empresas. Eles hoje estão nesta, amanhã estão noutra. Porquê? Porque, no fundo, eles vivem em função daquilo que nós antigamente chamávamos o projeto. Eles querem estar naquele sítio enquanto sentem-se comprometidos com aquilo que é aquela empresa. Eles não trocam porque o outro paga mais 20 euros. Eles trocam porque aquilo já não lhes está a interessar. E é aqui que nós temos que conseguir ir puxá-los. Porque o custo de formar uma pessoa e ela estar no seu melhor para realizar aquele trabalho, normalmente anda nos 6 meses. Por isso, se nós estamos a investir, temos também que conseguir manter essas pessoas connosco. Então temos que conseguir ir a esse encontro. Outra das coisas é a questão do ambiente interno. Ele tem que ser agradável. Por vezes acontece, por muitos vícios, não é? Ele começa-se a degradar. Então compete-nos a nós, que estamos a liderar o projeto, perceber se é aquele o caminho que eu quero construir, se é aquela empresa que eu quero. Se não é, tenho que conseguir retificar. Depois, o tal desenvolvimento pessoal e profissional, muitas das vezes quer-se conjugar uma série de atividades pessoais e de vida pessoal com aquilo que é a vida profissional. Aí temos que, com bom senso, conseguir gerir esta parte. É claro que se estamos a falar na atividade turística, muitas vezes
Nós trabalhamos com muitos fins de semana. Os nossos colaboradores estão lá muitas vezes ao fim de semana, mas nós conseguimos, se calhar, às vezes até aliviar-lhes um bocado mais durante a semana. Então, tentar perceber e jogar um bocadinho com isso, perceber nos momentos em que é importante dar-lhe ali aquela fase de equilíbrio. Às vezes, até com coisas e medidas simples, que apesar de nos poderem ter algum custo, hoje podem fazer sentido. Por exemplo, fazerem parcerias com um ginásio local, que eles possam frequentar. Se vocês não tiverem, há alojamentos que, por exemplo, têm ginásio interno, está bem? Para os clientes, e que podem ter uma janela horária em que não é para o cliente, porque o cliente até não está lá, e que permite que seja o trabalhador, o seu cliente interno, a utilizar, está bem? Por exemplo, entre muitas outras que vocês podem criar, o mundo aqui é o limite. Posso-vos dizer que há muitos anos atrás havia empresas que tinham, sobretudo, umas medidas de salário emocional extremamente interessantes. Ajudavam, por exemplo, com os custos com os filhos, em escolas e outras coisas. Portanto, há uma panóplia de oferta de soluções que vocês podem procurar e podem implementar. Tentam ver, obviamente, dentro daquilo que é e também a expectativa do vosso colaborador. Porque de nada adianta, por exemplo, vocês dizerem-me que me dão um dia por semana para eu ir estudar, se eu não quiser estudar. Estão a ver? Quando eu digo estudar, pode ser formação, pode ser ensino superior, pode ser aquilo que vocês quiserem, não é? Se eu não me quiser ir qualificar, por muito que vocês me digam que me dou esse dia, pode não ser um atrativo. Então têm que ajustar àquilo que é o vosso cliente interno, esse salário emocional. Depois, dizer-vos que a paridade entre homens e mulheres nos órgãos de direção, e aqui isto falha imenso em muitos negócios, mas mesmo imenso, porque, não sei se vocês sabem, mas em Portugal nós temos mais ou menos 1 milhão de diferença entre homens e mulheres a trabalhar no setor. Ou seja, é mais 1 milhão de mulheres do que homens. Agora, a nível de salários, os homens, ou seja, do grosso final, daquilo que é pago, os homens têm uma diferença de quase 2 milhões a mais do que aquilo que é as mulheres. Ok? Tem a ver com o quê? Ora, quem é que faz normalmente, por exemplo, serviços de camas? Quem é que normalmente atende o cliente à mesa? Qual é o género predominante? Ou seja, o menos qualificado normalmente são cargos para senhoras, mais qualificado ainda são muitas vezes cargos para homens. Ok? Tem a ver com isso, esta diferença, e daí esta paridade que se pede que tentem ter equilíbrio nela nos vossos cargos de direção. Hoje começa a ser uma tendência por imposição da questão dos ODS. Pronto. A integração de pessoas com deficiência, e já lá iremos, depois já vos vou apresentar alguns casos. O envelhecimento dos colaboradores tem que ser tido em conta, e também, porquê? Porque nós vivíamos numa bolha onde se achava que as pessoas, quando ficam mais velhas, que efetivamente podem ser descartadas, não é? Mas no nosso país, para além disso não ser uma boa prática, no nosso país, que é um país que está a ficar envelhecido, também não convém nós dizermos que queremos uma equipa só com jovenzinhos até aos 30 anos. Para já perdemos muito conhecimento. E depois, porque efetivamente temos que olhar. Agora, é lógico que eu, se calhar, quando vou olhar aqui para a perspectiva do envelhecimento dos meus colaboradores, se eu tiver tarefas que obriguem, por exemplo, a trabalhar durante a noite, se calhar, a partir de um determinado momento, posso ver com ele e ajustar se ele quer fazer o horário de noite ou se dá para fazer um outro horário que lhe seja melhor. Porquê? Porque nós sabemos que a recuperação depois é diferente, está bem? Do descanso. Então, podemos ter algumas medidas que aqui vão integrar. A modernização, no fundo, da gestão, a caça dos talentos. A caça dos talentos hoje é cada vez maior, porque cada vez há menos talento.
há cada vez mais pessoas habilitadas com certificações, mas menos talento. E há menos talento porquê? Porque o talento está aí para fora. Os salários são melhores lá fora e por isso nós não estamos a reter esse talento. Não é que há menos talento porque hajam menos pessoas com talento. Entendam? É porque esse talento está aí para fora porque lá fora conseguem pagar outros salários que nós não pagamos. Por isso é que temos que criar aquelas questões com o salário emocional, com o vínculo, etc. Conciliar a tal vida pessoal e profissional, que é extremamente importante. Tem que se tentar perceber como é que se consegue conjugar em cada um dos vossos negócios. Não há aqui uma chave 3 que dá para tudo. É necessário, caso a caso, verem também com o profissional que têm. Está bem? Um conselho para a vida: evitem carregar sempre o mesmo funcionário. Porquê? Porque muitas vezes isto acontece. E depois vocês às vezes têm pequenas revoltas e não percebem o porquê. Vou-vos dar um exemplo simples do conciliar a vida pessoal com o profissional. As pessoas têm filhos, normalmente conjugam o dia de levar a criança à escola, o primeiro dia de escola, etc., com a entidade patronal. Mas depois há aqueles que não têm filhos e que dizem, então mas porquê é que eu tenho que ser eu sempre a assumir estas datas, por exemplo, quando é as datas das festas de carnaval, de Natal, etc. Porque é que tem que ser eu a assumir se ou ao patrão não deixar, e vou chamar assim de patrão porque é assim que eles designam, muitas das vezes, está bem, dentro destes pequenos negócios, não me deixa ir a setembro, tirar ali aqueles dias, porque é os dias que os outros têm os filhos na escola. Estão a carregá-lo, está bem? Tentem ver como é que vocês o podem compensar para que ele não se sinta insatisfeito. Porque, no fundo, estão a fazer uma discriminação entre ele e os restantes. Isto podia-vos dar muitos outros exemplos. Quando digo aqui carregar a nível laboral, era só uma formação para isso. Depois, a prática de voluntariado. Vocês tentem fomentar ao máximo possível a criação de práticas de voluntariado, e criar grupos com outras instituições, só com a vossa, por aí fora. Porquê? Porque, obviamente, isto vai-vos entrar dentro da sustentabilidade, mas, por outro lado, porque vai criar laços entre esses colaboradores. É mais fácil vocês terem uma equipa unida quando ela se une por uma causa. Ainda, a nível do bem-estar, da saúde e da segurança dos colaboradores, é vital, mas aqui vocês têm toda uma legislação de apoio. Para além disso, da legislação de apoio, têm ainda medidas que vocês podem implementar, que podem, sei lá, por exemplo, podem verter algumas dos japoneses. Eu não sei se vocês têm a percepção, mas, por exemplo, no Japão, não há funcionários obesos, a não ser que eles estejam doentes e que seja uma doença que, a nível de medicina, não seja fácil. Porquê? Porque a entidade patronal recebe também uma coima. Todos os anos fazem um check-up, é verificado, e se no ano seguinte a pessoa continuar em sobrepeso, a entidade patronal tem que pagar também uma coima, não é só o colaborador. Porque basicamente eles assumem que a empresa também é responsável pela saúde daquele trabalhador. Ora, nós, se calhar, podemos não promover dessas, mas podemos pensar que esses exemplos já existem no mundo. Portanto, eu, se calhar, posso pensar no tal bem-estar. E hoje, em atividades que se trabalha diretamente com clientes, nós sabemos que o stress normalmente é uma coisa que se está bastante exposta. Então, vocês podem criar ações de team building, por exemplo, de equipa, que já estão a trabalhar ali no bem-estar dos vossos colaboradores internos, entre muitas outras. Está bem? E é importante vocês perceberem. Depois, temos aqui alguns exemplos. Aqui, isto é consultável. Aliás, todos os exemplos que estão aqui são consultáveis, que é o exemplo do Grupo Stana, onde tem os benefícios complementares, onde tem qual é o objetivo, porque nada disto é feito por acaso. Também lembras-te que eu vos disse, quando nós não planeamos, estamos a planear para o fracasso. Eu não posso
pensar, eu hoje vou dar ali aos meus colaboradores um benefício de poderem ir a um spa, que eu até fiz lá um protocolo, de 15 em 15 dias e pronto. Não, eu tenho que ter um objetivo. O que é que eu quero alcançar com isso, não é? E aqui, por exemplo, o Grupo Stana tem ali a oferecer algumas regalias extra, vantajosas, a vários níveis e que funcionem como mais um mecanismo para satisfazer a motivação de todos os colaboradores, permitindo uma maior condição entre a vida pessoal e a profissional, que eu vos dizia ainda há pouco. Depois, o que é que eles têm? A breve descrição e depois têm quais é que são as medidas e quais é que são os resultados que se pretende. Que, no fundo, aumento do sentimento de pertença à organização, melhoria do salário emocional, melhoria do nível de satisfação e motivação dos colaboradores. Ok? Porque é sobretudo isto aquilo que estamos a falar. Quando vocês agarram no vosso negócio, vocês conseguem olhar para os pontos que eu vos deixei anteriormente e depois conjugarem e consultarem estes relatórios para também se inspirarem. Depois, dentro de priorizar, ora, hoje as viagens, como vocês sabem, reduzem drasticamente o número de funcionários quando eles andam pelos aviões e por essas coisas todas, está bem? Então, nós temos de ter negócios, por exemplo, nas companhias aéreas de baixo custo, que permitam gerar contactos de trabalho, no fundo, que levem a mais-valias, mas também, por outro lado, conseguimos gerar contratos de menos interessantes para nós, às vezes, mas também conseguimos contratar funcionários a um preço mais baixo. Portanto, isto é tudo uma mescla. Depois, lembra-se que o tal problema da hotelaria, por exemplo, em Portugal, tem muito a ver com a maior parte deles são com trabalhadores pouco qualificados ou trabalhadores que vêm de outros países, mal pagos. Então, tudo isto tem que estar em cima da mesa e tem que ser gerido, está bem? Não estou a dizer que vocês, se calhar, tenham outras soluções, mas têm que tentar perceber como é que as vão conseguir melhorar ao longo do tempo. E queria-vos dar aqui o ponto situacional. Depois, ainda aqui a questão de, no fundo, Portugal nós temos o Centro de Inovação de Turismo, que é o NEST, e que fala da importância de elevar os padrões e da formação intersetorial entre os vários setores, por exemplo, e, no fundo, a tal questão do turismo regenerativo com as economias locais, com a parte ambiental, com a parte económica, que, no fundo, e que vai ligar aqui, em última instância, à governança e, portanto, o ESG puro e duro, que vai estar ligado. Pronto, e adotar estas transições ecológicas e digitais. Porquê as digitais? Porque as digitais estão automaticamente relacionadas com as ecológicas. Sempre, estamos sempre a gastar recursos. Depois, temos, por exemplo, a questão do grupo hoteleiro contratar 21 pessoas com trissomia 21, naquilo que são as medidas de englobar. Temos ainda medidas como, por exemplo, a formação neste momento para pessoas que vêm de outros países, mas claro que tudo isto leva a outros desafios, como temos imigrantes sem abrigo, etc. E que tem que ser tudo muito bem ponderado para perceber como é que se vai conjugar e como é que pode ocorrer. É claro que vocês dizem, bom, imigrantes sem abrigo que tiveram formação ao abrigo das medidas de incentivo que ocorreram, vêm para a hotelaria, porque não para outro setor. Vou voltar a dizer-vos, porque nós, se calhar, somos os mais englobadores e porque, se calhar, a formação que eles passam a ter até é pouca e, se for para fazer housekeeping, quase não contactam com ninguém. Entendem? Pronto, apesar de não ser só. Ora, como é que nós podemos fazer isto? Como é que podemos fazer resultar? Através do envolvimento destas grandes batalhas. Basicamente, força, Joana.
Desculpa interromper, Eunice, peço imensa desculpa de estar a interromper, Faz que era mal. só para relembrar que já são 17h40, tá bom? Sim, 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 Só sim, sim. estás a tempo, tá bom? Até já. Obrigada. Até já. Basicamente, através de termos de ter aqui a questão da comunicação, porque partilha de informação, o diálogo e a consulta, no fundo, daquilo que são os elementos externos e das parcerias. Está bem? No fundo, tenho aqui um outro exemplo para vocês, o Six Sense do Douro, Valerie, que depois vocês podem ver mais a fundo o projeto, mas ele já engloba com a comunidade local e com os produtos locais e promove a sustentabilidade a partir daí. Tem, por exemplo, o NEA, que separa 70% do lixo a nível de reciclagem. Também a questão que 60% da água deles vem de quente vem de fontes de energia reciclável e limpa. Por aí fora. Depois, ainda do NEA, Portugal Green Travel, por exemplo, fez a aquisição de uma carrinha que precisava para os circuitos deles, mas quando não está a ser utilizada, é utilizada para a comunidade local, para levar as pessoas ao posto médico, portanto funciona como transporte de apoio. Depois temos, por exemplo, aqui a questão do restaurante com o serviço para pessoas que estavam em situação de sem-abrigo. Temos vários outros a nível da sustentabilidade. Eu tenho aqui mais alguns exemplos para vocês verem, poderem consultar. No fundo, o envolvimento dos colaboradores vai impactar a nível interno na cultura organizacional, a nível externo de uma forma positiva para a imagem que se tem sobre o vosso negócio e que obviamente vai impactar no cliente, depois aqui na inovação e na resiliência empresarial, porque quanto mais inovação vocês conseguirem trazer, mais... Diga? Sem problema. Mais vocês vão conseguir, no fundo, fazer face àquilo que vai ser os problemas futuros. E desde que vocês consigam conjugá-los, mas eles têm que estar alinhados sempre com a vossa estratégia e sempre que há uma mudança global de paradigma, vocês vão ter que se conseguir ajustar. Poderia-vos dar vários exemplos, nomeadamente quando foi o Covid-19, a necessidade de ajustarem-se a critérios diferentes. Obviamente também aqui pelo uso ecologicamente, por exemplo, os produtos que vamos utilizar, cada vez o cliente é mais exigente, então vamos ter que ajustar. Depois o alinhamento com as normas e regulação, isso obviamente que vocês têm em percepção, e a transparência, tal comunicação eficaz e eficiente, que esta vai logo diretamente ao ponto que eu vos tinha dito nos SCGs da governança. Depois, os fatores que impulsionam a sustentabilidade por parte da estratégia, procura dos investidores, claramente. Se eu sou mais sustentável, os investidores estão mais atentos e mais permeáveis a financiar o meu negócio, sejam eles por via da banca ou tubarões ou aquilo que vocês quiserem, é muito mais fácil, está bem? Depois, a nível das políticas, não se esqueçam que hoje os acórdãos são todos para cumprirmos objetivos e estão ali alguns deles elencados, muito mais existem. Depois, a nível da maior produtividade, porque, enfim, a McKinsey, através do seu estudo, conseguiu perceber que a sustentabilidade reduz o que pode afetar os lucros até 60%, que é muito bom, ou seja, significa que vocês terão uma maior lucratividade. A procura do consumidor, cada vez mais o consumidor procura negócios que sejam sustentáveis, apesar de os dados que eu vos trago ali dizem que 73% também diz que está disponível para pagar mais. No mundo real, fora inquéritos, a coisa não é bem assim. Mas efetivamente eles estão disponíveis e querem cada vez mais que seja sustentável. O pagarem mais é que eu lamento imenso dizer, mas entre aquilo que nós dizemos e aquilo que fazemos, e atenção, não estou aqui a dizer que os inquéritos não valem, não é isso, mas depois a prática
quando vocês vão ver os números de negócios, os indicadores, eles não correspondem. Uma coisa, infelizmente, não está ainda a bater com outra. O porquê não sei, há aqui uma linha de investigação gira para o futuro que eu acho que pode ser muito interessante explorar. Depois, a atração de talentos, ainda há pouco já vos falei dela, a atração e retenção. Pensem sempre, porque nada me adianta atrair talento se eu não tiver capacidade de o reter. Eu posso ter lá o Top Gun da área, mas eu não consigo, não faz sentido. A gestão dos ECGs enquanto vantagem competitiva, ou seja, posicionamento mais competitivo no mercado, mais crescimento, logo, automaticamente, desenvolvimento da oferta sustentável, o estímulo para a inovação, o uso eficiente de recursos, a atração e retenção de talento, a redução dos fatores de risco, e aqui vocês podem pôr vistinhos, que está mesmo feito o slide para isso, está bem? Novos perfis de cliente, se vocês tiveram a investigar, se não tiveram, se tiveram essa percepção de como é que eles estão a contribuir e de que forma para também ajustarem o vosso negócio, no fundo responder aos requisitos legais e também ainda reforçar aqui a reputação perante os vossos diferentes stakeholders, o acesso facilitado a financiamento e a contribuição para a demonstração de Portugal como um destino sustentável. Claro que eu acredito que esse não seja o vosso primeiro objetivo, não é? Mas também é interessante podermos dizer que contribuímos. Também lá no fundo faz um bocadinho de bem a todos nós. Uma estratégia que é fundada através dos ECGs traz no fundo benefícios, traz benefícios porque aumenta a eficiência e a redução de custos, pelo crescimento e produtividade e da satisfação dos funcionários, pelo impulso à inovação, pela melhoria das competências da empresa e também, no fundo, pela possibilidade de ter menos custos, no fundo, com o capital, vai ainda ter uma melhor governança competitiva, reputação da marca, que a reputação da marca é muito importante para as vossas estratégias de marketing, o aprimoramento e expansão da base de clientes. Depois, a nível dos desafios de turismo sustentável, vocês, independentemente do negócio que tenham, vão conseguir fazer com que haja vantagens intrínsecas, sobretudo financeiras, está bem? Porque isso vai converter, como ainda vos tinha dito no início. Depois, os incentivos públicos e privados passam cada vez mais por a existência do tal turismo sustentável ou de sustentabilidade no turismo, que eu até acho mais correto, como dosear os investimentos financeiros necessários à transição e a necessidade de assegurar receitas a longo prazo. Ainda com pressupostos como a ambição de definir essa estratégia na área da responsabilidade social e da sustentabilidade, porque andam as duas juntas, está bem? E criar, no fundo, uma estratégia mais robusta. Podem ter como inspiração a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, podem envolver e devem envolver os diferentes stakeholders e ainda com a tal formação da equipa. Partes interessadas são todos os stakeholders com que vocês vão comunicar. Aqui a imagem não ficou bem, mas à frente já está. A mais, o que tem ali ao lado é o relatório da sustentabilidade para o turismo. E basicamente como é que vocês conseguem implementar tudo isto? Passar da teoria à ação. Um novo ciclo estratégico, onde tem o diagnosticar, ouvir, mapear, analisar, posicionar e, se repararem, o planear, o definir, o implementar, o recolher, o comunicar, o monitorizar e o revisar. Eu vou falar-vos aqui um bocadinho quase todas elas, vou levar-vos até ao comunicar, depois o monitorizar já sabem que é, no fundo, tendo por base os fatores que criaram e converteram em indicadores, e depois vocês têm que perceber se estão a cumprir ou não, e, obviamente, se não estão a cumprir ou se acham que há necessidade de ajustes, têm que revisitar e depois, obviamente, iniciam todo o processo de novo. Ora, deixem-me só passar para o próximo, porque também sei que vocês às 18 horas têm aqui impertrivelmente alguns de vós de sair, portanto não me vou alongar, garanto muito mais, mas quero-vos deixar com a base do documento e que vocês possam efetivamente depois poderem criar o valor para o vosso negócio. Então, na fase do diagnosticar temos a recolha da informação. Ainda há pouco, como vos falei, é importante nós percebermos o nosso negócio, mas também aquilo que está ao alcance
face àquilo que são os outros e como é que nós podemos nos posicionar. E neste caso, a nível de políticas existentes para o desempenho, indicadores que já existem que eu posso utilizar como base e, sobretudo, fazer essa primeira grande análise daquilo que é o meu negócio e começar a criar através dele. Depois, obviamente, eu tenho que identificar outras boas práticas e que sejam inspiradoras e com elas agarrar e transformar para a minha empresa. Aqui tem mais detalhado no slide, eu não vou ler os slides todos, mas se precisarem, terei todo o gosto depois de poder detalhar algum de vocês mais individualmente ou até vos ajudar a interpretar. Temos ainda que conhecer as expectativas das partes interessadas, ou seja, as pessoas que são impactadas pela organização, as pessoas que, no fundo, interagem com toda e qual é a sua dinâmica. Mas também analisar os resultados dessas interações. Para quê? Para conhecer as expectativas e as percepções desses stakeholders, internos e externos. Está bem? Que no fundo, lembra-se quando eu estava a falar do cliente interno? Bom, eu preciso do cliente interno porque também vou precisar dele para aqui. Eu vou precisar dele para tudo. Mas, olhando aqui já também para o externo. Porque eu tenho que ouvir. É aquilo que está ali neste momento já. Depois tenho que identificar, no fundo, das partes interessadas. Eu tenho aqui uma checklist que vocês podem preencher para o vosso negócio e para vos ajudar a orientar. É basicamente aquilo que está aqui. A seleção de stakeholders individuais, coloca ali, diga qual é o stakeholder, o contacto de informação e começa a conseguir perceber quem é que são as minhas partes interessadas e que forma é que posso estar. Mapear, basicamente, é criar uma metodologia de envolvimento das partes interessadas. No fundo, com o método que vocês vão utilizar para perceber quem é que são, pode ser diferentes formas, também a forma como vocês os vão contactar, para perceberem, no fundo, a nível do vosso negócio, como é que pode ser utilizado. Está bem? A materialidade é um critério de inclusão e, no fundo, de divulgação depois da empresa. Basicamente, quando eu estou a mapear, eu estou a tentar perceber um bocadinho como é que a minha empresa está face aos outros e também internamente ela própria. Ou seja, que impactos é que tem tudo isso nela? Impactos, sobretudo, económicos, ambientais e sociais. Como vocês têm ali, ok, a minha empresa cria emprego, aposta na qualificação, utiliza produtos locais, recupera património, pode não recuperar, ok? Mas o património também é importante dizer-vos aqui que pode ser natural. Imaginem que a Margarida, entretanto, como, ora, se calhar até tem atividade num espaço de natureza, ela pode plantar árvores, pode criar caixinhas para os insetos, ter um controle de bioindicadores, whatever. O céu é o limite, está bem? Respeita as tradições, recupera a paisagem, seja aquilo que for. Pode ter como pontos negativos, após fazer o mapeamento, perceber que, por exemplo, que o seu emprego infelizmente ainda é precário, ou que tem um sedentário consumo de água, sei lá, whatever. Ali estão alguns exemplos para vocês poderem ter como base. Ainda no mapear, identificar os seus temas materiais, no fundo, ou seja, as grandes bases a nível do envolvimento, do social e da económica e governança, está bem? Basta-vos preencher os campos, irem tentando perceber onde é que se enquadram, onde é que estão e com base neles criarem e desenharem o vosso negócio. Portanto, isto é uma coisa muito individualizada, como vocês devem imaginar, não faz sentido. Claro, se a formação fosse muito mais horas, faria sentido estar-vos a dizer assim, então agora vamos aqui todos preencher, vamos fazer, mas quero que fiquem com essa base. Depois a recolha de dados e de pesquisa e depois, no fundo, vocês começam a analisar. E é a partir daí que vocês, quando analisam, e nós só conseguimos planear e ter uma gestão eficaz se conseguirmos analisar aquilo que são os dados que nós temos. E a partir deles criar estratégias. Temos aqui uma matriz que é a matriz da materialidade, como eu disse ainda há pouco no tema. No fundo é o impacto no ambiente e nas pessoas e o impacto financeiro, quer externo, quer interno. E depois a partir daí podemos criar, por exemplo, uma matriz como a da MLA.
que no fundo é uma matriz que depois está convertida em gráfico, mas que eles conseguem perceber qual é que é a zona mais verde, o que é que eles já estão a conseguir, o que é o crítico, desculpem, e a partir daí eles conseguem ter todas as outras medidas, a média, por aí fora. Depois, refletir sobre as prioridades e o posicionamento da empresa. Lembrem-se que nós tínhamos que olhar para os ODS, tínhamos que perceber quais é que estávamos a trabalhar e queríamos trabalhar. Portanto, vamos ter que olhar para eles, vamos conseguir perceber se estamos ou não a cumprir e de que forma é que queremos continuar a posicionar-nos em relação a eles e à nossa empresa. Depois, o conceito de SDG, Business Hub, que também vos deixo aqui, no fundo, para vocês perceberem como é que se conjuga os ODS. Obviamente a sigla aqui está em inglês, daí termos a conversão, mas deixo mesmo para consultarem, porque ela depois vai estar vertida aqui no posicionar. E o Wilton, por exemplo, tem aqui a questão da redução da água, a questão de, por exemplo, a nível dos processos, onde é que elas apoupam, por aí fora. Então temos uma série de formas que permitem perceber como é que se implementa. Está aqui um exemplo prático que depois podem verter. Depois ainda temos a nível da coerência, que eu dizia-vos ainda há pouco, que ele tem que estar de acordo, os objetivos têm que estar de acordo com a visão da minha empresa, com a missão, com os valores, tem que estar de acordo com a estratégia, que eu vou converter em metas, objetivos, em políticas, em processos. E depois passar isso tudo a ações práticas. Se não houver ações práticas, como eu vos disse, não acontece. E depois nos resultados. Resultados a médio prazo e a longo prazo também devem ser acautelados, não só no imediato. No fundo, definir o roadmap a 2 a 3 anos da vossa empresa, através da ação, do envolvimento de stakeholders, da gestão da responsabilidade social e tem exemplos de iniciativas que podem constar. Aqui tem o relatório a nível do recolher daquilo que o Turismo de Portugal tem no seu relatório anual sobre as questões para a sustentabilidade e a gestão sustentável. Este é o 2021, eles têm, supostamente é anual, mas estão um bocadinho atrasados, o último é 2023, mas eu trouxe-vos aqui só para vocês terem a noção e podem se inspirar neles para criarem as vossas medidas e perceberem que estas iniciativas são iniciativas que vão em encontro daquilo que está a ser definido e que está a acontecer. Depois, não se esqueçam que isto tem que casar também com a estratégia do local onde vocês têm o vosso negócio, que normalmente já existe uma estratégia para a promoção e captação de turismo, mas, ou seja, há um plano turístico, seja da região, seja do que for, e que normalmente tem linhas estratégicas para a sustentabilidade. Portanto, vocês devem casar com as mesmas. Existe o relatório anual para os ODS, eu coloquei-vos lá o link, também para vocês não ser uma coisa distante quando estão a pensar, e no fundo pensarem para quem, com que roadmap e no fundo sobre que temas é que vocês querem trabalhar nos vossos ECGs e de que forma é que os querem trabalhar. Comunicar, posicionamento, a vossa forma como é que vão comunicar, o vosso compromisso, as vossas iniciativas. Porquê? Porque no fundo a sustentabilidade ambiental e social vai-se verter muito por esta via. É a estratégia de marketing que vocês conseguem fazer em cima delas, porque é isso aquilo que vai fazer com que vos vejam como uma empresa mais responsável e que vos vai levar a um dos vossos fatores diferenciadores e que pode levar, obviamente, a captar mais turismo para o vosso negócio. Para quem comunicar, os tais diferentes stakeholders aqui já têm, eu já coloquei de outra forma para que vocês consigam não só a imagem mais legível, mas também porque tem aqui a dizer todos eles elencados de uma forma mais pormenorizada e terem a percepção para quem é que querem comunicar e o género de conteúdo que querem comunicar. Não basta ser só comunicar. É importante vocês pensarem o conteúdo. O que é que vai interessar aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Eu não vou comunicar para os colaboradores da mesma forma que vou comunicar, por exemplo, para os clientes. Está bem? Então, que tipo de estrutura é que devemos comunicar? Uma microempresa, mensagem de gestão,
perfil da empresa, a estratégia de responsabilidade social, as partes interessadas, o compromisso que tem, os tópicos, o desempenho económico, o desempenho dos SGs e a declaração de responsabilidade social. Acredito que vocês estejam mais para a micro e pequena empresa, por aquilo que vi dos negócios, por São isso todos, sim, exato, são por todos, isso são iria todos. mais para ali. Podia-me ter passado algum agora assim de cabeça, mas basicamente é isso. Que formato? Mais acessível, conteúdo mais interativo, termos vídeos, termos ferramentas que no fundo nos permitam, não só a nós, mas também aos outros, não é? Nos ver e ver o que é que nós praticamos e como é que praticamos. Ter mapas interativos, por aí fora. Basicamente, tem aqui alguns exemplos de relatórios, porque ele vai ser o compromisso e faz parte, no fundo, daquilo que eu vos apresentei, vai ser o culminar. Definam quando é que o fazem, se fazem anualmente ou não, e de que forma é que o vão fazer. Porque ele vai levar-vos à possibilidade final de vocês depois olharem e perceberem, ok, eu cumpri, não cumpri, até onde é que cumpri. Vou preparar aqui a apresentação, não se esqueçam que o futuro é agora. Obrigada por esta parte. Dúvidas que tenham, questões, acho que acabei mesmo ao limite do time. Portanto, Foi mesmo às 18. Portanto, se tiverem dúvidas, e claro, e se me permitirem, eu terei todo o gosto em responder-vos. Por favor, se alguém tiver dúvidas, não tenham medo de questionar, aproveitem. Se não, depois também podem ver os documentos que a Eunice também já colocou na plataforma e tentar também amadurecer um bocadinho mais as ideias, porque foi muita informação também, não é? Mas sintam-se à vontade, por favor. E sabem que podem colocar qualquer questão. Podem também, como eu vos disse, se não se lembrarem agora, porque também foi um shot de informação aqui, se calhar até muita, não é? Quando olharem para o documento, vão com mais calma, vão ter ali, se calhar, outras dúvidas que vai sair, vai ressaltar. Eu ainda vou pôr mais alguns links para documentos de apoio para vocês poderem consultar. Já pus lá alguns, mas honestamente acho que posso pôr lá mais. Mas não quero que vocês se dispersem também muito. Eu posso dizer Não. uma coisita. Pronto, Claro, a força, Mónica diz. Mónica. Ok, Olá. força. Pronto, antes de mais, eu agradecer-lhe, Eunice, a clareza com que fez a sua apresentação e exposição. Eu tenho um micronegócio de turismo rural, com várias certificações, e dizer que realmente para negócios pequenos isto é uma complicação, a questão dos registros e das provas, porque nós somos poucos, não dá para ter um negócio, não dá para ter uma, isto é, seja grande ou seja pequeno, é mais do que uma pessoa full-time para cumprir com o que nós queremos. Portanto, temos que optar por coisas na vida. Eu opto por ter as ações em dia e a papelada menos em dia, porque não as poderei comunicar da forma que poderia comunicar se as tivesse todas registadas, mas interessa-me mais praticá-las do que propriamente registar, e também é muito fácil, como em qualquer auditoria, inventar-se números, e também, pronto, há muita certificação por aí que eu sei como é que elas fazem. Eu já estive com a Bureau Veritas, portanto sei perfeitamente como é que as coisas funcionam. E de facto, quer dizer, o negócio do turismo é um negócio que toca 49 setores diferentes. É uma loucura. Nós impactamos em imensos níveis, em diferentes dimensões. É provavelmente dos setores que têm mais relacionamento com outros setores de outras atividades. Claro que em termos de PIB é um dos fatores mais importantes para o nosso país. Nós estamos já a trabalhar numa perspectiva da estratégia de turismo 2035, quando a de 2027 ainda não acabou e já foram todos ultrapassados os objetivos, mais do que alguma vez se pensou. Portanto, já se está a pensar aqui numa estratégia 2035 em que está a ser trabalhada, como eu disse, deve bem saber, em todas as regiões, com vários roadshows que foram feitos com a apresentação por parte do Presidente do Turismo de Portugal, e realmente nós temos um setor pujante,
e com um exponencial de crescimento brutal. Nós estamos para aí a 6 ou 7% da capacidade turística do país, apesar de se falar em não sei quantos milhões de dormidas, 62 ou 63 bilhões de faturação, mas isto é uma gota no oceano. Claro, cada vez mais a diferenciação, a autenticidade e a preocupação ambiental, social, é uma mais-valia, é o valor acrescentado que podemos trazer ao nosso negócio, mas também é difícil, e sinto que é difícil às vezes fazer essa comunicação, porque há tanto greenwashing, há tanto greenwashing e já se usa o chavão, era só sustentabilidade, era reciclagem, era sustentabilidade, agora já é a regeneração, mas qualquer um usa isto sem fazer muitas das vezes a mínima ideia do que é que está a falar, e aquilo a pessoa basta escrever ali que é sustentável, sim, bom, isto é muito bom. e já não é assim. Portanto, esta parte da comunicação é uma parte que eu acho muito interessante e muito desafiante para que nós consigamos mesmo passar a mensagem certa. Eu opto no meu micronegócio, como eu digo, e que é fazer essa comunicação a nível do que as pessoas conseguem ver com os próprios olhos. Porque não lhes interessa nada eu dizer que tenho um ar-condicionado localizado na parede certa, ou que tenho o frigorífico afastado não sei quantos centímetros porque a máquina se torna muito mais eficiente, ou que anoto todos os quilos de plástico e de não sei quantos. Não. E se as pessoas pensam, ela pode martelar aquilo à vontade e dá ali um resultado bonito. Portanto, aquilo que eu vejo, isto é mais uma partilha do que uma pergunta, e para alguém que tenha negócios também dentro do só cliente atual, o que temos, ou aquele que queremos conquistar, conseguir ver com os próprios olhos aquilo que estamos a dizer, conseguimos ter aqui uma ferramenta de vendas fortíssima. Mas acho que é muito importante que a pessoa consiga ver que aquilo é real e que não é um gráfico feito com registros, mas que quando entra num restaurante, num quarto de hotel, ou dentro de um barco, ou num campo de paintball, o que seja, perceber as ações que conseguem ser visualmente observadas em tempo real. No fundo, Mónica, é aquilo que eu lhe dizia da coerência, porque isto tudo só faz sentido se existir coerência. Ou seja, o turista, eu posso ter, vou-lhe dar o exemplo do alojamento, eu posso ter hoje no Booking a dizer que sou sustentável. E eu sei que se tiver lá aquilo, vai ser assim, por exemplo, para o mercado alemão ou escandinavo, etc., é de valor. Ele vai preferir em relação ao outro que não tenha. Mas se ele chega depois ao local e aquilo não bate a bota com a perdigota, eu só engano uma vez. E as pessoas têm que ter essa percepção. Só enganam uma vez. Não enganam o mesmo cliente mais que uma vez. O problema, e ainda interessante do paradigma, é que um cliente satisfeito possivelmente vai dizer a mais um. Com certeza. Cliente insatisfeito? Diz a 20 ou 30 ou é todas as pessoas que ele se lembrar. E todas as plataformazinhas. E se o dia tiver de chuva e a pessoa não tiver mais nada que fazer, ainda se lembra que há 6 meses atrás teve ali que não sei quantos, não sei que mais, deixa-me lá aproveitar que está de chuva e vou malhar aqui mais um bocadinho. É verdade. E depois, é verdade. Ele aí até tem outra coisa que é, ele já não está em contacto com. Não. Ok? Como já não está em contacto com a pessoa, sente-se na liberdade e mais à vontade para dizer, e se calhar até aquilo era só um bocadinho, ele fez um bocado mais. Portanto, as práticas têm que sempre bater uma coisa com a outra. Exato. Vocês não podem fazer a promoção que são, sei lá, extraordinariamente sustentáveis, têm muito cuidado, por exemplo, com os custos e com a gestão da água, e depois, por exemplo, eu chegar lá e ver um jardim onde está a correr água assim. Rega noite e dia. Pois. Mas infelizmente são coisas que acontecem. São coisas que acontecem muito. E também temos, pronto, sobretudo não é o nos nosso municípios, cliente. nos próprios municípios. Não é o nosso cliente certo. Não é o nosso cliente certo, mas também depois há aqueles que querem a coisa toda eco, plus,
e ligam o ar-condicionado e abrem a janela ao mesmo tempo, não é? Mas pronto, o importante é no também sítio ter bom errado. senso, não é? É A também pessoa ter está no bom sítio senso e errado. pelo menos termos um plano. Porque o que há mais, infelizmente, é desperdícios e às vezes aqueles que deveriam ser um modelo, infelizmente, não são. Pronto. Mas eu sinto sempre que tenho muita, pronto, como vocês devem todos sentir, temos muita falta de tempo e muita Sim. falta de tempo para estas coisas. Eu estou no programa Empresas 360 do Turismo Portugal, faço parte da Glasgow Declaration for Tourism, do Transformational Travel Council, da Biosphere. Há outros Pois que eu não me lembro são agora. muitas, Só são que- muitas. E é uma micro. E é uma E é uma micro, portanto o tempo o não, PTO que é o pau não para toda a obra. Pois. E eu é assim, durante a época que isto está a bombar, eu esqueço que as plataformas existem, que estes registros existem, que isto tudo. Agora, quando a coisa acalmar, vou lá buscar as faturas da EDP e a produção fotovoltaica e os consumos de combustível, não sei o quê, e vou pôr lá nos gráficozinhos, mas quer dizer, depois sinto ao mesmo tempo, eu devia estar era à procura, eu estou a fazer isto e sei que estou a fazer, eu não consigo dizer, não consigo quantificar depois qual é, mas sinto na carteira o benefício, pronto, mas não sei quantificar, mas é depois a pessoa estar aqui a dividir o tempo que já é curto entre estou aqui a preencher isto ou vou trabalhar melhor na comunicação do meu website, Mónica, por acaso, é? e ainda bem difícil, que o diz, não é? Infelizmente é super desafiante para as microempresas. E a Eunice há pouco abordou até vários exemplos, não é? E, por exemplo, falávamos de hotéis, portanto, sim, não são micros, que têm todo um sistema e toda uma estratégia, todo um departamento dedicado. Eu acho que aqui o importante é temos que começar por algum lado. Portanto, as micro não podem ter o mesmo tempo que têm todas as outras, portanto, acaba por ser uma adaptação. De qualquer modo, a Eunice também deixou as coisas todas na plataforma e a Eunice também vai ser nossa formadora noutras sessões, portanto, até poderemos deixar depois parte do tempo de outras sessões até para discutir ou debater, ou se algum de vocês tiver questões mais específicas ou mais orientadas, e a Eunice tenho a certeza que terá disponibilidade para isso, certo? Claro que sim. Pronto. E pronto, e tem um referencial. Aqui as outras grandes empresas só servem mesmo para vocês terem como base os relatórios delas, como eu vos tinha dito, para ajustarem. É claro que as realidades são distintas. Claro, são super distintas. E no caso da Mónica tem ali uns desafios interessantes, porque a partir do momento em que as certificações e estas certificações obrigam sempre a preenchimento de muitos papéis, está bem? E eu já tenho tudo mais ou menos digitalizado e faço quase tudo na plataforma e no computador, mas são as provas que estão a expirar e que expiram e a pessoa até tem que tirar a fotografia a mesma coisa, mas tem que ter outra data, não sei quando. Quer dizer, isto é tudo... É tudo muito desafiante. Pronto, eu queria vos agradecer por hoje. Eu tenho mesmo que fechar a sessão, peço imensa desculpa. Obrigada a todos os resistentes, obrigado pela vossa participação, pelos vossos inputs, muito obrigado e até daqui a 2 semanas, tá bom? Obrigada. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.